Fala, Doc, tudo bem? Meu nome é Juliana e na aula de hoje nós iremos falar sobre farmacodinâmica. Na aula de hoje nós iremos definir o que é a farmacodinâmica, nós iremos falar sobre as considerações iniciais que são importantes a gente saber. Além disso, nós iremos falar sobre as interações fármaco-receptor, dose-resposta, agonista, agonista parcial, antagonista, antagonista competitivo e não competitivo, e também moduladores alostéricos, sobre receptores ionotrópicos, metabotrópicos, receptores ligados à tirosina quinase e também nucleares, e alguns exemplos de alvos para a ação de drogas. Mas antes da gente iniciar a nossa aula, vamos nos perguntar: por que em alguns tecidos uma droga tem um efeito X e em outro tecido essa mesma droga pode ter um efeito Y? Ou seja, em um tecido a droga tem um efeito, em outro tecido ela tem outro. Você sabe por quê? Se você não sabe, então a gente vai, ao longo dessa nossa aula, tentar entender e responder essa pergunta. Então, para iniciar, vamos definir o que é a farmacodinâmica. Então, a farmacodinâmica, ela estuda os efeitos, que são os efeitos terapêuticos colaterais, ou então tóxicos, das drogas e também o seu mecanismo de ação. Em palavras mais simples, a gente pode dizer que farmacodinâmica é o que a droga faz com o corpo. Então, é o contrário de farmacocinética, né? Que é o que o corpo faz com o fármaco, com a droga. Então, aqui é o que a droga faz com o corpo. Então, vamos lá. Quais são as considerações iniciais que a gente precisa saber antes de começar essa nossa aula? Então, as interações entre um fármaco, né, e certos componentes celulares representam o mecanismo de ação do fármaco. A parte que vai interagir com o fármaco é o que a gente chama de receptor. E o efeito do fármaco ele vai depender, né, das funções que uma célula ela é capaz de executar. Então, com isso, a gente tem como, né, dogma aqui na farmacodinâmica é que o fármaco ele não cria nenhuma função, ele apenas modifica as funções que já existem. Então, a maioria dos alvos para a ação de fármacos, elas são proteínas, né? E essas proteínas incluem receptores, canais iônicos, enzimas, carregadores e transportadores. Então, quando a gente está falando de alvos para a ação de fármacos, então vocês vão se lembrar que a gente está falando de proteínas. Então, para iniciar a nossa aula, a gente vai começar falando sobre interações fármaco-receptor. Então, a ocupação de um receptor, né, por um ligante, por um fármaco, nem sempre vai o ativá-lo. Então, a gente tem que levar em consideração que ocupar um receptor nem sempre vai estar promovendo uma ativação e que essa ligação do fármaco com o receptor e a sua ativação são etapas distintas. Então, a gente tem aqui nesse exemplo, né, uma droga ou um ligante que a gente poderia estar tomando como exemplo. A gente tem aqui um receptor, né, que é a molécula-alvo, que ao se ligar, né, ao ligante formar esse complexo fármaco-receptor, ele vai iniciar uma cadeia de eventos, né, que vai estar, então, resultando em um efeito. Então, esse, basicamente, né, é o esquema que representa essa interação fármaco-receptor. O fármaco se liga no receptor, forma um complexo droga-receptor que é responsável por desencadear um efeito, né? E por que as drogas elas têm efeitos distintos em diferentes tecidos? Então, essa é a nossa pergunta inicial da nossa aula e a gente vai responder ela ao longo, né, dessa nossa aula de farmacodinâmica. Primeiro, a gente tem, né, essa resposta, né, diferente em diferentes tecidos, porque a gente tem, né, uma relação dose-resposta que vai depender da eficácia e da afinidade de um fármaco, né, com o seu receptor. Então, se vocês se lembrarem, né, do nosso conceito de eficácia, é a capacidade de desencadear uma resposta. E da nossa, né, definição de afinidade é, então, a capacidade de formar um complexo com um receptor presente. Então, primeiro, né, esse fármaco ele vai depender dessa capacidade, né, da eficácia e da afinidade com o receptor.
E aí, a gente tem aqui um gráfico demonstrando, né, a eficácia, né, de um fármaco e a sua relação, então, com a resposta, né, com o efeito e a dose que é administrada, que a gente também pode chamar de potência, né? Então, aqui a gente tem uma curva, normalmente essa curva ela é bastante comum vocês verem, né, quando a gente está falando, então, de relação dose e resposta, uma determinada dose vai gerar uma determinada resposta. Esse gráfico está representando, então, essa resposta de acordo com a dose administrada. O aumento da dose, né? Então, vocês conseguem ver aqui, né? Nessa nosso eixo X, né? A relação com a dose. Então, o aumento da dose pode sim aumentar, né, a resposta terapêutica, mas também pode aumentar o risco de efeitos tóxicos ou, né, efeitos adversos. Então, a gente tem que levar em consideração isso, que nem sempre, né, o aumento da dose vai trazer benefícios. Às vezes pode, né, estar ocasionando um efeito tóxico. E aí a gente tem aqui o outro fator que influencia, né, com relação à resposta em determinado tecido, é porque existem algumas substâncias, né, que são agonistas parciais e também antagonistas. Quando a gente está falando aqui, por exemplo, de agonista, né, algumas drogas, elas são agonistas plenas, né, agonistas totais, com atividade intrínseca igual a 1. Então, a gente tem aqui, né, esse gráfico demonstrando a concentração do agonista, ou então, né, de antagonista, e a porcentagem de resposta. Então, após a administração de um fármaco agonista, a gente tem aqui, né, uma resposta plena, uma resposta total, uma substância que vai se ligar num receptor, vai desencadear um efeito biológico com atividade intrínseca igual a 1. Já o agonista parcial, né, é um agonista que não produz 100% da resposta biológica. Então, a partir do momento que ele se liga no seu receptor, mesmo em doses elevadas, né, ele não vai possuir atividade intrínseca igual a 1. Então, a atividade intrínseca dele vai permanecer entre 0 e, né, menos, até próximo de 1, né? Então, não vai chegar a atingir 1. Então, de 0 a, por exemplo, 0,99. Pode variar nesse intervalo. Então, um agonista parcial é aquele, né, que vai, então, se ligar no receptor, mas não vai produzir 100% da resposta biológica. E a gente tem aqui demonstrado, né, por essa segunda linha aqui. Então, é uma resposta biológica menor que um agonista parcial, um agonista pleno, e também é maior do que quando a gente compara, por exemplo, com a resposta biológica de um antagonista. E em relação aos antagonistas, os antagonistas também podem ser divididos em competitivos e não competitivos, reversíveis e irreversíveis. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, da ocupação, por exemplo, de um receptor por uma concentração de agonista e administração, então, de um antagonista. Então, o que a gente consegue ver? Um desvio nessa curva para a direita, né? Então, a gente não tem alteração na inclinação ou então na resposta máxima, mas a gente tem um desvio dessa curva para a direita. Então, a adição, por exemplo, de um antagonista vai reduzir a ocupação do receptor pelo agonista. E o aumento da concentração do agonista pode, então, restaurar essa resposta, né? Então, a gente tem o que aqui? A gente tem, né, que quando a gente administra um antagonista, é necessário uma concentração maior de agonista para, né, a gente ter, então, a mesma resposta, né? Então, o aumento da dose de agonista também ela é capaz de restaurar essa resposta, né, que a gente tem quando é administrado, por exemplo, um antagonista competitivo reversível. Então, eles competem, né? Então, essa mudança que a gente vê, né, esse desvio da curva para a direita, ele é irreversível. Então, ele pode retornar a seu estágio inicial dependendo da concentração do agonista. O que não acontece quando a gente está falando de antagonista competitivo irreversível. Então, aqui o que a gente tem? A gente tem, né, normalmente, né, novamente, uma concentração, né, do receptor, a concentração do agonista. A gente tem uma
reversão aqui, ou melhor, a reversão aqui do efeito causado pelo antagonista, ela é irreversível. Então, mesmo se eu aumentar a concentração do agonista, eu não vou ter, né, uma restauração daquele padrão inicial que a gente viu, daquele desvio da curva. Então, aqui, a adição do antagonista vai reduzir a ocupação do receptor pelo agonista e a gente não tem como reverter isso. Então, por isso que se chama antagonista competitivo irreversível. Em relação ao antagonista não competitivo, a gente tem algumas diferenças em relação ao antagonista competitivo, né? Então, o antagonista não competitivo, ele leva esse nome justamente porque ele não compete com o agonista pelo receptor. Não competitivo, não compete pelo agonista. Aqui, a gente tem a influência desse antagonista em outras etapas, como, por exemplo, ele inibe a etapa da via de sinalização celular que é desencadeada pelo agonista, ou então ele interfere em efeitos que são mediados por outros receptores que dependem da mesma etapa. A gente tem uma diferença também aqui visível na curva, né, na concentração aqui da resposta, né, desses fármacos em relação à concentração do agonista. Então, aqui quando a gente está falando de um agonista mais um agonista competitivo, a gente tem uma curva menos acentuada, e quando a gente está falando de um agonista mais um agonista não competitivo, a gente tem uma curva um pouquinho diferente. Então, a gente consegue ver essa diferença entre as curvas, né, quando a gente está falando de agonista competitivo e não competitivo. E também a gente tem, né, uma diferença se a gente relacionar, por exemplo, com um antagonista competitivo reversível e irreversível. Então, essas são as diferenças e essas são as principais características dos antagonistas. E aí, falando sobre ainda, né, sobre esses exemplos, né, de fatores que podem influenciar, então, na resposta de um determinado fármaco em um determinado tecido, a gente tem os moduladores alostéricos, né? Então, os moduladores alostéricos, eles podem ser inibidores ou, então, ativadores, né? Então, o que são esses moduladores, né? São, então, inibidores ou ativadores que vão se ligar a diferentes sítios no mesmo receptor, mas não é o mesmo local que os agonistas, por exemplo, se ligam, né? Então, eles se ligam nesses diferentes sítios do receptor e alteram a função do receptor. Então, eles podem influenciar tanto, né, aumentando ou diminuindo a eficácia de uma droga. Então, esses moduladores alostéricos, eles desempenham essa função. Eles não se ligam no mesmo sítio do agonista, mas eles são capazes de influenciar, então, na eficácia de uma droga. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre potência também, né? Então, a potência, vocês se lembram, é lá a quantidade do fármaco necessário para produzir 50% do efeito máximo. A gente tem aqui representado nesse gráfico, né, o efeito de um fármaco, a concentração de um fármaco e 50% desse efeito, né, que é o que a gente determina como sendo a potência desse fármaco. E com base na potência desse fármaco, a gente pode, então, né, influenciar ou então definir alguma estratégia, né, dependendo do quanto um fármaco é mais ou menos potente do que o outro, né? Se a gente precisa de um fármaco mais potente, então a gente vai optar por um fármaco que atinge 50% do seu efeito máximo em uma concentração menor. Então aqui, uma perguntinha, né, pra gente nunca mais esquecer sobre o que é potência de um fármaco. Qual seria o fármaco mais potente nesse nosso exemplo? É o fármaco A, é o fármaco B ou é o fármaco C? Lembrando, né, potência é a quantidade do fármaco, né, que é necessária para produzir 50% do efeito máximo. A gente tem aqui representado pela linha pontilhada qual seria esse 50% do efeito máximo, né? E aqui embaixo seria a quantidade do fármaco necessário. Então, se a gente, né, compreendeu muito bem o que é o conceito de potência, a gente tem aqui que o fármaco A, ele é o mais potente. Por quê? Porque ele precisa de uma concentração menor de fármaco para atingir 50% do efeito máximo. Outras considerações importantes em farmacocinética, que é a geração de uma resposta, né, via ativação de receptores, vai depender das características da droga,
né, que a gente tem o nosso conceito de afinidade, e também, né, do tecido, das características do tecido, que está relacionado ao número de receptores. Então, se vocês se lembrarem da nossa pergunta, né, o efeito de uma droga, ele vai ser diferente dependendo do tecido, justamente porque depende, então, da afinidade da droga pelos receptores. Então, se a gente tiver um tecido com alto número de receptores e uma droga com alta afinidade, a gente vai ter uma resposta. No entanto, se esse tecido ele tiver um número de receptores reduzido, a gente vai ter uma outra resposta. Então, além disso, a gente também tem outras considerações importantes, que é em relação à eficácia e à potência, né? Tem maior eficácia o fármaco que apresenta efeito máximo e tem maior potência aquele com menor concentração para obter 50% da resposta. E esse é um resumo do que a gente viu ao longo desses nossos últimos slides. E aí, falando sobre os tipos de receptores existentes, né, que influenciam, então, ali no efeito dos fármacos, né, das drogas em diferentes tecidos. Então, a gente tem o receptor ionotrópico, que está relacionado ali ao canal iônico, né, representado aqui. Tem uma ação em milissegundos, né, e normalmente a gente tem os receptores ionotrópicos, né, os canais iônicos relacionados aos canais de potássio, de cálcio e de cloro, envolvidos principalmente na transmissão sináptica rápida, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando de receptor nicotínico, receptor GABAérgicos, né, receptores AMPA, estão relacionados, então, a esse efeito via esse receptor, né, via receptores ionotrópicos. Além disso, a gente tem, né, um exemplo aqui de como se dá essa ativação via canais iônicos, né, via receptores ionotrópicos. Então, aqui, tomando como exemplo o receptor nicotínico, né, da acetilcolina, a gente tem aqui demonstrado nesse nosso exemplo, né, em um canal iônico com portão de ligante, essa nossa molécula, né, ela vai se ligar, então, à sua subunidade, né, que a gente tem aqui um exemplo, ela se ligando na subunidade alfa, né, essa ligação, né, essa ligação dessa molécula de acetilcolina nessa subunidade, se ligando nesse sítio de ação, né, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma resposta do canal, né, então o receptor ele vai abrir um canal iônico, né, central, transmembranal, que vai, então, possibilitar que íons, né, entrem para dentro da célula, ou seja, vai possibilitar o influxo de íons. Então, esse aqui é um exemplo de ativação do canal iônico. Uma determinada molécula se liga na subunidade do receptor, o receptor, né, como resposta, vai abrir o seu canal iônico, né, e a gente vai ter aqui o influxo ou então o efluxo, né, de íons, dependendo de qual tecido a gente tem a presença desse receptor. Sobre os receptores metabotrópicos, né, que é outro tipo de receptor envolvido. Então, a gente tem aqui os receptores metabotrópicos que são acoplados à proteína G. E aqui eles podem ser tanto, né, acoplados à proteína GS, que vai ativar a adenilato ciclase, proteína GI, ou, né, proteína inibitória, que vai inibir a adenilato ciclase, e a proteína GQ, né, que vai ativar a fosfolipase C. Esse tipo de receptor, ele é envolvido, por exemplo, né, com o efeito promovido pelas monoaminas. Então, a gente tem aqui, né, o agonista se ligando nesse receptor. Aqui, a gente tem uma ação em segundos, né, e a gente tem a participação das 3 subunidades, alfa, beta e gama, né. Lembrando que os receptores metabotrópicos também, né, os receptores acoplados à proteína G, é a maior família de receptores. E aqui a gente tem um exemplo da ativação via proteína G. Então, vamos tomar como exemplo a sinalização via proteína GS, né, que vai ativar a adenilato ciclase e aumentar a formação de AMP cíclico. Então, quando uma molécula ela se liga ao receptor acoplado à proteína G, a subunidade alfa, lembra, né? Eu comentei que aqui a gente tem as subunidades alfa, beta e gama, né? Então, aqui a subunidade alfa da proteína G, ela vai se dissociar, né? E ela vai trocar guanosina difosfato por guanosina trifosfato.
E essa subunidade dissociada vai ser a responsável, então, por acionar a resposta celular. Então, quando acontece esse mecanismo, o que a gente tem? A gente tem uma ativação da adenilatociclase. A gente vai ter aumento da formação de AMP cíclico e com o aumento, né, da AMP cíclico, a gente vai ter, então, também a abertura aqui, né, desse receptor. Então, o que a gente vai ter desse canal, né? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter a possibilidade de que íons, né, sejam, então, transportados via esse mecanismo. Então, a gente tem aqui um exemplo de efluxo de potássio, né? Então, aqui, quando a gente tem um efluxo de potássio, a gente vai ter uma resposta celular. Nesse caso, a gente vai ter uma diminuição da velocidade e força de contração na célula muscular cardíaca. Então, esse é um exemplo de ativação via proteína G. A gente também tem exemplos que a gente poderia estar citando para a proteína G do tipo inibitória, do tipo, né, GQ, que está lá ativando a fosfolipase C, mas, né, esse aqui é só para a gente ilustrar como poderia estar ocorrendo, então, essa ativação via proteína G. Ainda falando sobre tipos de receptores, a gente vai falar sobre o receptor tirosina quinase, receptor ligado às quinases, em que a ação aqui ela ocorre em algumas horas, né, e a respeito desse tipo de receptor, a gente tem uma variedade de receptores hormonais, como, por exemplo, a insulina, que vão estar incorporando ali a tirosina quinase no seu domínio intracelular. Então, quando ativados, eles também dão início a uma cascata de sinalização que vai levar a uma resposta celular. A gente não vai entrar em detalhes aqui, mas, né, a gente também depende aqui da ligação de um agonista no seu receptor, né? E aí, a partir da ligação desse agonista nesse receptor, vai estar, então, desencadeando, então, uma cascata de sinalização e um efeito, né, biológico. Além disso, a gente tem os receptores nucleares, que também depende, então, da ligação, por exemplo, de um agonista, né, com seu receptor. No entanto, aqui, esses receptores, eles estão no núcleo, né, eles precisam, para que o efeito ocorra, esse agonista, ele precisa atravessar a membrana, né, então, normalmente são receptores para ligantes lipossolúveis, né? Lembrando, lipossolúveis atravessam mais facilmente a membrana. Então, aqui, esses receptores eles vão ser ativados por ligantes mais lipossolúveis, que são capazes de atravessar a membrana plasmática. Então, a gente tem como exemplo aqui hormônios esteroides, vitamina D, ácido retinóico. A ação nesse receptor é de algumas horas. Então, o que a gente vê? Que, né, o tempo de ação, de ativação, né, varia de milissegundos para algumas horas, né? E existem algumas características que estão relacionadas, então, a qual via, né, de sinalização vai ativar o que para desencadear uma determinada resposta, um determinado efeito. E agora, já finalizando a nossa aula, aqui a gente tem alguns exemplos de alvos para a ação de drogas, né? Então, a gente consegue ver aqui uma lista de drogas, né, ou fármacos, os seus tecidos alvos, né, seu local de ação e qual é a ação desempenhada por cada um, né, desses fármacos. Então, a gente consegue tomar como, por exemplo, a lidocaína. Então, ela atua lá nos canais de sódio, bloqueando o canal de sódio. A gente consegue também ver a nifedipina, ela vai estar atuando nos canais de cálcio, né, bloqueando o canal de cálcio. A atropina também, por exemplo, no receptor muscarínico, promovendo um efeito antagonista. Essa ação, ela varia, né, de acordo com o alvo. Então, a gente consegue ver que diferentes drogas atuam em diferentes alvos e têm diferentes ações, né? Então, esses são alguns exemplos que a gente pode utilizar, levando em consideração o que a gente viu ao longo dessa nossa aula, né? E agora, para a gente fixar bastante o nosso conteúdo que a gente viu ao longo da nossa aula, a gente vai fazer uma perguntinha bem rápida aqui para vocês responderem. Os fármacos, eles podem interagir com receptores de várias maneiras, né? Se uma droga, por exemplo, possuir uma eficácia entre 0 até próximo de 1, nós podemos dizer que se trata de um agonista total pleno, de um antagonista competitivo, de um antagonista ou de um agonista parcial. Então, qual fármaco que possui uma atividade intrínseca entre 0 até próximo de 1? A gente está falando de agonista parcial. Então, um agonista parcial
são drogas, né? São fármacos que possuem atividade intrínseca entre 0 até próximo de 1, né? Então, eles são considerados agonistas parciais, ou seja, eles não vão produzir 100% da resposta biológica, mesmo aumentando a dose. Então, mesmo em doses mais altas, agonistas parciais não produzem 100% da resposta biológica. Por isso que a sua atividade intrínseca varia de 0 até próximo de 1. Como resumo da nossa aula, a gente tem aqui que os fármacos, eles são agonistas ou então antagonistas, né? A resposta biológica vai depender da afinidade, que é a capacidade de ligação da droga com o receptor, e também da eficácia, que é a capacidade de ativar esse receptor. Se um agonista tiver eficácia igual a 1, ele é um agonista pleno, né? Ele possui atividade intrínseca igual a 1. Se a sua atividade intrínseca ficar entre 0 até próximo de 1, ele é um agonista parcial. Como a eficácia do antagonista é igual a 0, né? Então, a gente tem aqui que a sua potência ela vai depender exclusivamente da afinidade, né? Que é na capacidade de ligação ao receptor. O antagonismo, por bloqueio do receptor, ele pode ser superável, quando a gente está falando de antagonista competitivo ou reversível, ou então não superável, quando a gente está falando de um antagonista competitivo irreversível, né? E isso vai depender do aumento do agonista, né? Então, ele pode ser superável ou não, dependendo, né? Se a gente tratar de um antagonista competitivo irreversível ou um antagonista competitivo irreversível. E isso ocorre com o aumento da concentração do agonista, né? Existem também 4 tipos de receptores, que a gente falou aqui ao longo da nossa aula, que vão induzir diferentes tempos, né, de ação, diferentes efeitos, alguns muito rápidos, em questão de milissegundos, e outros em questão de dias ou até semanas. Essas são as nossas referências e até a nossa próxima aula.